Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Dando continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, nós iniciaremos hoje o capítulo número 8, chamado No Plano dos Sonhos. Os capítulos, na verdade, eles são uma sequência da história, dos ensinamentos, né? dos acontecimentos dos capítulos anteriores. Eles mudam o título para ter uma forma didática de chamar a atenção para o tema principal que vai ser tratado no capítulo. Mas os personagens são os mesmos, né? Eles dão sequência à mesma situação que estavam já descrevendo para nós nos capítulos anteriores. Vamos então à leitura. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre, afável. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor, sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Aqui é André Luiz, né? Fazendo as observações dele. Então, afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria naquela noite pequena assembleia de estudiosos e, assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente: atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de inclinar-se mais tarde à cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta. Então, o que estava acontecendo aqui? Alexandre ia ministrar ali um curso, ele já tinha
alguns frequentadores encarnados, né? É bom sempre frisar isso, que além dos desencarnados, também tem um grupo encarnado que participa. Então, quando nós falamos ou ouvimos em algumas palestras, né, em alguns livros que a gente lê, que durante a noite, durante o sono físico, durante o nosso sono, o desprendimento do espírito acontece, ele pode, né, ser levado a esses esclarecimentos, a esses cursos que são ministrados em alguns locais, né, propriamente nas casas espíritas mesmo, o espírito volta ali para uma casa que ele frequenta, onde há esses cursos, esses esclarecimentos. É o que Alexandre está dizendo. Já existe um número grande de participantes encarnados, mas que ele estabeleceu um limite também, né? Para que eles participassem. E aqui o irmão Francisco pergunta a ele se pode levar alguns amigos ali, colaboradores na verdade, né, que ele menciona, se ele pode levar alguns colaboradores dele, da equipe dele, encarnados, para participar desse curso, dessas explanações que o Alexandre vai dizer. E aí o Alexandre concorda que ele leve, né? Ele indica o local, que ele já conhece, né? Provavelmente já participa, porque essas reuniões elas são frequentes, né? São com data e hora marcada, não é assim aleatória. Eles têm uma disciplina muito maior que a nossa, então eles marcam o horário, o local e ali os espíritos são encaminhados para aquele local, naquele horário. Aí ele continua assim, ele diz, né, que mesmo aqueles que ainda não estão muito aptos, vamos dizer assim, a participar, mas que as sementes são lançadas, né, para que a cultura ela possa, essa semente, ela possa germinar mais tarde, porque é com esses trabalhadores que se contará no futuro. Aí ele fala assim, e sorridente acentuou, contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Olha só que interessante, né? Eles têm perto de 300 associados nesse curso, encarnados, mas que apenas 10%, né, conseguem romper as barreiras fisiológicas, quer dizer, se desligar das necessidades físicas, das limitações físicas para poder participar das lições. E noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram o compromisso, mesmo desses 10%, que ele fala aqui 32%, né? Conseguem ir com mais frequência, mesmo em algumas situações, alguns deles não conseguem. Então ele fala, em noites se verificam em que mesmo alguns desses quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Em compensação, de quando em vez há o comparecimento fortuito de outros companheiros, como ocorre nesta noite, em face da lembrança do irmão Francisco, que nos trará alguns amigos. Então eles permitem que haja ali a presença, vamos dizer, aleatória, né? Não rotineira, mas para que também esses espíritos que forem levados a essa reunião comecem a despertar. Então eles não colocam ali dificuldades para que isso aconteça. E os irmãos que comparecem, aí André Luiz pergunta, e os irmãos que comparecem conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas?
Perguntando se depois, quando retorna ao corpo e acorda na vida material, se ele lembra disso, né? Se eles têm recordação. Aí o Alexandre fala, Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os, de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O que ele faz essa separação? Ele chama de homem eterno e homem físico. O homem eterno é o espírito. São as lembranças que o espírito guarda nele, né? Que na matéria elas são ali ocultadas do cérebro, da lembrança física. Não fazem parte das nossas lembranças na matéria, mas elas estão registradas no espírito, para que ele as utilize posteriormente. Então, por isso que ele fala o homem eterno e o homem físico, fazendo essa distinção, né? O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas no teor daquela a que você assistirá nesta noite são mensageiras de inexprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater com êxito as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. Então aqui ele faz uma observação, Alexandre faz uma observação que cada um, né, que cada um dos participantes ali vai registrar de alguma maneira de acordo com a sua condição, de acordo com o seu interesse até pessoal, de acordo com a sua evolução espiritual. Não existe uma regra geral para que todos tenham o mesmo entendimento ou a mesma lembrança ao acordar ali no corpo, mas que ficarão cada um com seus registros no espírito, certamente. E no corpo físico, as lembranças, os consolos, as esperanças vão ser ali modificadas. Cada um vai agir de alguma determinada maneira sem até saber de onde aquele sentimento vem, de onde vem aquela sensação muitas vezes de alívio, de esperança, né? De alegria.
E são dessas reuniões que ele participou na noite ali anterior, onde o corpo dormia e o espírito participava desses ensinamentos. Que bênçãos, né? Possamos nos ligar a isso todas as noites, pedir a Deus que possamos ser levados a esses estudos, a esses trabalhos, para que tenhamos, continuamos ter ali as orientações saudáveis, né, boas, reencontrando outros espíritos que também estão participando ali conosco, mesmo que não lembrarmos fisicamente depois, espiritualmente seremos reconfortados, como ele explica aqui. Nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos deste ponto. Possamos refletir nessas lições abençoadas que esses espíritos nos trazem. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos todos uma boa semana.